Olá. Ramana Maharshi, que viveu na Índia, propôs uma técnica de meditação baseada na pergunta: quem sou eu? É uma técnica em que se procura investigar a natureza do eu superior, do eu imortal, do eu que não morre, que não nasce e não morre. E nessa técnica, o praticante diz mais ou menos o seguinte para si mesmo: quem sou eu? Eu não sou aquele que escuta alguém falar. Eu não sou aquele que fala para alguém. Eu não sou aquele que vê, que enxerga, que caminha, que trabalha, que coordena 5 sentidos físicos. Eu não sou aquele que tem uma memória pessoal. Quem sou eu? Eu não sou as minhas ações físicas, não sou as minhas necessidades pessoais, não sou aquilo que eu penso que são as minhas necessidades pessoais, eu não sou os meus sentimentos ou emoções, não sou os meus pensamentos, não sou as minhas opiniões, não sou minhas memórias. Mas talvez eu seja aquele nível de consciência que observa as minhas memórias, que acompanha as minhas ações, que observa minhas opiniões, meus sentimentos, minhas ações, meus medos, minhas esperanças, minhas ambições, meus momentos de felicidade, de tristeza, de sofrimento, minhas determinações sobre o meu futuro, minhas decisões de ser uma melhor pessoa. Talvez eu seja aquele que observa isso tudo. Mas quem sou eu? Eu não sou aquele que vai dormir a uma certa hora, que desperta de manhã a uma determinada hora, que vai trabalhar, que volta para casa cansado. Quem sou eu? E Yoga Ramacharaka, no seu livro de Raja Yoga, propõe uma série de meditações que tendem a ser respostas a essas perguntas do Ramana Maharshi. O Yoga Ramacharaka propõe meditações mais ou menos nessa linha. Eu sou um centro de consciência universal. Eu uso minha mente, uso minhas emoções e uso meu corpo físico em função da minha verdadeira natureza, que é um nível cósmico de percepção da vida. Eu estou numa vida humana, eu animo essa vida humana, no entanto eu sou transcendente em relação a ela. A minha vida, visto como processo humano, é um instrumento meu, que sou a alma desse processo todo. Yoga Ramacharaka propõe a ideia de que nós nos identifiquemos com a consciência do universo ao mesmo tempo que temos um corpo físico saudável, mas passemos a vê-lo como instrumento nosso, entendendo que nós somos uma fagulha divina da consciência universal. Então, na mística cristã, você, vamos dizer assim, é convidado a perceber a si mesmo como falho, pequeno, pecador, etc. Isso é útil para um certo nível de desidentificação com o que há de errado e de ignorância em nós. Mas, uma vez obtida essa desidentificação com aquilo que é ilusório, passageiro, etc., nós podemos começar a expandir a nossa auto-identificação universal com o universo e com a consciência do universo. Porque Atma e Buddhi, que são os 2 níveis
do nosso eu superior, são, do ponto de vista biológico, físico, eternos. Então, através da desidentificação com aquilo que é passageiro, eu não sou os meus 5 sentidos, eu não sou a minha memória pessoal, nós alcançamos um certo grau, mas crescente, pode começar pequeno, mas ele vai crescer, um certo grau de autoidentificação com aquilo que é universal. E isso tem a ver com a Raja Yoga de Patanjali, aliás, isso é Raja Yoga de Patanjali, mas isso se relaciona estreitamente, não por acaso, com a chamada meditação de Helena Blavatsky, que é ilustrada por uma balança com 2 pratos, sendo um dos pratos aquele que reúne as renúncias. Eu não sou isso, não sou aquilo, eu não sou aquele que enxerga, eu não sou aquele que ouve, eu não sou aquele que toca, eu não sou aquele que tem uma memória pessoal. E no outro prato da balança, as aquisições. Eu sou a consciência universal, eu sou o amor universal, eu sou a percepção universal, eu sou a lei universal e assim sucessivamente. Então, dessa maneira, não é que a gente negue violentamente a nossa natureza humana, mas nós não estamos limitados à nossa natureza humana. Nós também somos universais. Na nossa natureza humana, podemos dizer com Jesus que nós viemos do pó e vamos voltar ao pó. Mas nós temos uma outra natureza que não é, vamos dizer assim, algo que compartilhe a vida meramente animal e vegetal, em cujo nível nós podemos dizer nós viemos do mundo divino e vamos voltar ao mundo divino. Mas a desidentificação com os 5 sentidos e a memória pessoal é a condição que prepara o outro lado da balança, no qual nós nos identificamos ativamente com aquilo que é universal. Peguemos um exemplo prático. Digamos que você tem 40 anos e alguém mostra a você, a sua mãe ou a sua tia, mostra a você uma foto quando você tinha 4 anos de idade. E você imediatamente diz, eu sou esse menino, eu sou esse. No entanto, o seu corpo físico é diferente, o seu corpo mental, as suas ideias são diferentes, a sua memória é diferente, a sua perspectiva de futuro é diferente, tudo é diferente. E ao mesmo tempo você se identifica de imediato e profundamente com aquela criança. Por quê? Será porque você percebe instintivamente ou intuitivamente que naquela criança habitava o seu próprio espírito de hoje? E que o seu espírito dos 4 aos 40 não envelheceu nada? Não mudou nada? É o mesmo? E por isso você se identifica com aquela criança que você já não é? E você chama aquela criança de eu, quando ela já não é você? E você já não é ela? Aí nós temos um pequeno exemplo de que existe um verdadeiro eu em nós, relativamente eterno, que não envelhece quando você passa dos 4 aos 40, ou aos 44, ou aos 84 anos de idade. E esse eu pode ser investigado. Nós podemos reconhecer todos os dias a nossa natureza, dentro daquilo que é possível, perguntando a nós próprios, quem sou eu? Eu não sou o que eu estou fazendo, eu não sou o que eu estou pensando agora, eu sou aquele que observa os meus pensamentos, eu sou aquele que observa e eleva os meus sentimentos, eu sou aquele que observa e inspira a mim mesmo para que eu corrija e melhore constantemente as minhas ações práticas.